No Saber Direito desta semana, o professor Ricardo Bastos traz um curso sobre direito constitucional tributário. Durante as 5 aulas, ele vai tratar do controle de constitucionalidade da norma tributária, vai falar sobre o controle difuso de constitucionalidade, sobre a repercussão geral tributária e apresentar casos que envolvem o direito tributário e que chegam ao STF. Começa agora a aula 3. Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui para falar um pouquinho na nossa sequência de direito constitucional tributário. Vamos continuar seguindo o nosso roteiro de conversa, de abordagem. Falamos no primeiro momento sobre Constituição tributária, como é que ela é composta no direito brasileiro, dando alguns exemplos desse impacto da Constituição tributária no nosso ordenamento jurídico. Num segundo momento, falamos do que nós entendemos como controle de constitucionalidade da norma tributária, apontando algumas peculiaridades dessa norma, principalmente no que se refere à sua estruturação e conteúdo. Nós conseguimos entender que as normas tributárias elas têm uma especificidade um tanto quanto, vamos dizer assim, peculiar, né? Uma peculiaridade muito interessante no que se refere ao seu conteúdo, por versar sobre valores, custos, orçamento, por toda essa ligação que as normas constitucionais tributárias possuem. A norma tributária, ela ensina muito para a gente no nosso dia a dia. Ela versa diretamente sobre o custo da atividade do cidadão. O contribuinte, empresário ou não, ele tem que se ligar com essa dinâmica do pagamento de tributos, seja na perspectiva das obrigações principais, né? E seja no cumprimento das obrigações acessórias, que também podem ser tratadas na questão da estruturação do funcionamento do seu negócio. Hoje nós vamos começar a conversar de um modo mais específico, vamos entrar na reta final do nosso bate-papo aqui dos nossos 5 encontros. O nosso objetivo maior é falar um pouquinho sobre recurso, sobre repercussão geral no recurso extraordinário. Nós temos hoje o centro da nossa discussão, a nossa aula de hoje, a nossa terceira aula, que é o controle difuso de constitucionalidade no direito brasileiro. O que é importante que nós temos que ter em mente? O controle de constitucionalidade das normas, de um modo geral, é alvo e é tratado por diversos especialistas ao redor do mundo e no Brasil não é diferente. Na nossa própria Suprema Corte, talvez tenhamos, se não os melhores, mas entre os melhores constitucionalistas desse país. Aqui o nosso enfoque é um pouquinho específico. Não vamos tratar do direito constitucional propriamente dito, do controle difuso na perspectiva constitucional. Vamos tratar do controle difuso de constitucionalidade no direito tributário na perspectiva do recurso extraordinário para entrarmos na repercussão geral, que é o objeto do nosso próximo encontro. O que é importante que a gente tenha em mente, que nós tenhamos em mente no dia de hoje? Toda a nossa Constituição, toda a nossa discussão sobre direito constitucional tributário, como bloco de constitucionalidade e parâmetro do exercício desse controle da norma, dessa adequação constitucional, no controle difuso ganha uma nova perspectiva. Nós sabemos que o controle difuso ele é voltado para as discussões tratadas em casos concretos. Por que controle difuso? Porque ele é diluído dentro do nosso ordenamento jurídico. Nós temos que observar diversas situações que chamam a nossa atenção no que se refere ao controle difuso de constitucionalidade no direito brasileiro. Numa perspectiva geral, eu tenho essa estruturação de um modo um pouco peculiar no nosso direito moderno. Quando o direito tributário começa a ser pauta da nossa Suprema Corte por meio do recurso extraordinário, eu tenho uma dinâmica, uma alteração da própria estruturação do controle difuso no país. É assim que nós temos que entender que o direito constitucional veio se modulando, se alterando
alterando, se adequando às especificidades do nosso sistema jurídico. No direito brasileiro atual, eu tenho uma nova perspectiva desse controle difuso. Eu tenho uma discussão que altera a sua forma quando levamos em consideração a Constituição originária, o texto da Constituição de 1988. Foi aqui que nos chamou a atenção do nosso objeto de pesquisa, fruto de nossa tese, nossa dissertação de mestrado e tese de doutoramento em Direito, que o direito difuso mudou. O direito constitucional, o controle difuso de constitucionalidade mudou. Esse controle difuso, na perspectiva originária, ele era sem efeito vinculante. O que é o controle difuso aqui para que nós tenhamos uma boa noção? O controle difuso de constitucionalidade nada mais é do que a apreciação das normas do ordenamento jurídico nacional por diversas instâncias do nosso Poder Judiciário. Eu tenho um caráter incidental da discussão constitucional. Como assim, professor? Ora, eu tenho no controle concentrado, no controle abstrato de constitucionalidade, a norma como causa de pedir principal. É a discussão constitucional o principal foco do exercício do controle abstrato. E no controle difuso? E no controle que nós chamamos concreto? É claro que aqui eu não vou entrar nessas especificidades do nome abstrato, difuso e concreto. Isso eu deixo para os nossos ilustres constitucionalistas, que o Brasil é repleto e está muito bem aparado para isso. Na perspectiva do controle difuso, o que é que eu tenho? Eu tenho uma necessidade e uma mudança da posição das decisões tratadas nessa espécie. Nessa espécie de controle de constitucionalidade, eu tenho uma causa principal, na qual os sujeitos estão interagindo por algum motivo, estão discutindo algo, não necessariamente a constitucionalidade da norma. Para que a gente entenda em matéria tributária como é que isso se desenha, basta que nós tenhamos uma visão do que eu discuto enquanto contribuinte. A título de exemplo, eu posso entender que não sou contribuinte de determinado tributo, não componho a sujeição passiva da relação jurídico-tributária. Ingresso em juízo por diversos fundamentos, entre eles a constitucionalidade, ou melhor, a inconstitucionalidade da norma que me coloca nessa condição de contribuinte. E assim, nós temos a ideia de que o primeiro debate refere-se a que a primeira noção, o controle difuso de constitucionalidade, ele é incidental. Ele não é o objeto principal da discussão posta em juízo. Eu tenho uma declaração de inexistência de débito, eu tenho uma anulação, eu tenho uma redução de base de cálculo, eu tenho uma repetição do indébito como pedido principal. Um dos fundamentos do meu pedido é a tal da inconstitucionalidade da norma. Então, essa é a característica do nosso controle difuso mais importante. Mas, professor, eu entendo isso e já conheço essa discussão no que se refere ao controle difuso de constitucionalidade. Qual a especificidade que nós temos que ter? O que é que nos agrega de novo que faz essa discussão ser tão importante para o direito brasileiro? Quando da Constituição de 88, da sua promulgação, eu tenho um controle difuso com caráter subjetivo e cuja decisão é inter partes. Esse é um ponto importantíssimo da nossa discussão. As decisões proferidas em sede de controle difuso de constitucionalidade, elas são decisões que têm um caráter inter partes, um caráter subjetivo. No controle abstrato, eu tenho o tal do efeito erga omnes. Essa é a regra. Foi assim que o Constituinte de 1988 pensou na estruturação do nosso sistema de controle de constitucionalidade. Eu
tenho o controle difuso no primeiro momento como algo limitado apenas àqueles que estão litigando em juízo e debatendo a constitucionalidade ou não de determinada norma. É nessa perspectiva que nasce o controle difuso. O controle difuso, ele tem um segundo ponto de extrema importância para o direito brasileiro, que é o recurso extraordinário como seu principal elemento. Quem é que dá concretude? Quem é que dá efeito prático? Quem é que viabiliza o exercício do controle difuso? É o recurso extraordinário previsto no artigo 102.3 da Constituição Federal. É claro que, para que eu tenha a interposição do recurso extraordinário, cuja competência de apreciação no mérito é do nosso Supremo Tribunal Federal, eu preciso caminhar por todas as instâncias do nosso ordenamento jurídico. Eu tenho decisões por diversas instâncias que irão chegar ao Supremo após a decisão proferida em sede de controle, de discussão judicial infraconstitucional. Infraconstitucional não do ponto de vista da matéria, mas do ponto de vista da estruturação do sistema judiciário. São os tribunais estaduais, tribunais de justiça, são os tribunais regionais, o STJ, o TST, TSM, TSE, todos esses tribunais vão decidir em única ou uma instância determinada matéria. Quando eu tenho essa decisão em única ou última instância, eu tenho a possibilidade de interposição do respectivo recurso extraordinário. Está lá no artigo 102 da Constituição Federal. Eu possuo diversos requisitos para que eu consiga levar essa matéria ao Supremo Tribunal Federal, que é quem vai julgar o mérito do recurso extraordinário. A ideia, no primeiro momento, é que eu só posso levar ao Supremo depois de exauridos todos os debates e todas as instâncias do nosso poder judiciário. E é aí que eu quero voltar um pouquinho no tempo. Como que essa estruturação do controle difuso se deu? Eu tenho alguns antecedentes históricos importantes que nos chamam a atenção. Ele surge em 1891, apesar de 1824 já ter alguma previsão no texto. Eu tenho o recurso de revista como algo que nos ajuda a ter um antecedente muito próximo dessa discussão, tá? Desse efeito que esse recurso vai ter. Por que isso é importante? O recurso surge na Constituição de 1891 como a exteriorização e a efetivação daquilo como ferramenta de chegar e de levar ao Supremo Tribunal Federal determinada questão que está sendo debatida nos tribunais do país. No primeiro momento, a interposição desse recurso extraordinário é condicionada a diversas questões. É claro que aqui nós temos que ser um pouquinho mais objetivos, porque o nosso foco é o requisito macro desse recurso constitucional no direito brasileiro, que é a repercussão geral. E ele eu deixarei para falar na próxima aula. Mas o primeiro momento é que a decisão proferida, objeto do recurso, tem que ser dada em última ou única instância pelos tribunais do país. Ela precisa ser pré-questionada. O que é isso, professor? O que é o pré-questionamento dessa questão debatida? O pré-questionamento é a discussão pelas instâncias inferiores daquilo que eu estarei levando ao Supremo Tribunal Federal. Ora, meus amigos, eu não posso tratar no primeiro momento, inovando de forma inédita da questão constitucional debatida, no recurso extraordinário. Eu não posso ter uma que nós chamamos de supressão de instância. O que é essa supressão de instância? É quando o Supremo
como um salto na discussão e a questão vai direto para o Supremo Tribunal Federal. Nessa hipótese, eu não consigo fazer com que esse recurso extraordinário seja apreciado pela nossa Suprema Corte. Eu preciso discutir os pontos ao longo de toda a instrução processual. Causas decididas em única ou última instância significam causas que estão debatidas e tratadas ao longo de todo o nosso ordenamento jurídico. Mas, professor, algumas discussões, elas já iniciam em tribunais superiores. Por isso que o dispositivo fala em única instância. Eu posso, sim, ter uma discussão tratada em única instância por questões de competência originária, por questões de regras específicas de competência que chegam ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele vai se debruçar sobre aquela questão debatida somente após tudo aquilo que acontecer, tudo aquilo que for já discutido pelas demais instâncias. Esse é o requisito do pré-questionamento. O pré-questionamento é o debate, é falar sobre a matéria. Está lá no 102.3 da Constituição Federal. Eu preciso julgar o recurso extraordinário em 4 situações, obedecendo a única decisão em única ou última instância, obedecendo o pré-questionamento, obedecendo a repercussão geral. A repercussão geral da questão constitucional é o grande foco do nosso trabalho e nós vamos, na nossa discussão aqui, já fruto de pesquisa há alguns anos, em que eu vou trazer para vocês qual é o papel dela no direito tributário. Professor, eu tenho uma especificidade do direito tributário da repercussão geral? E é isso que nós vamos trabalhar lá na frente. No nosso último encontro, nos 2 últimos encontros, eu falarei das questões dogmáticas da repercussão geral, para no último encontro entrar em alguns casos concretos, definindo como que essa repercussão geral se dá no direito tributário, se ela tem alguma peculiaridade, se ela tem alguma especificidade. É claro que as 4 hipóteses do cabimento do recurso extraordinário, por si só, nos orientam e nos conduzem em como essa matéria tem que ser tratada nos nossos recursos. Eu peço licença a vocês para ler aqui. Cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição. Aqui, eu preciso ter muito cuidado com essa significação daquilo que seria contrariar dispositivo desta Constituição. Significa que eu tenho que ter uma violação ao texto constitucional por parte de um julgamento proferido em diversos tribunais do nosso país. O nosso texto constitucional, ele é o parâmetro normativo, o parâmetro de controle para a interposição do nosso recurso extraordinário. Na linha B, eu tenho decisão que declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se eu tenho uma decisão que versa sobre esse assunto, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, eu tenho a segunda hipótese de cabimento do recurso extraordinário. A terceira hipótese é julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Se eu tenho decisão de um ato de governo local que esteja sendo confrontada diretamente com o texto constitucional, também cabe o respectivo recurso extraordinário. E, por último, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então, esse é o cenário dogmático do recurso extraordinário. No direito brasileiro, todas essas regras são tratadas nos manuais de direito constitucional. Mas o que é que nós queremos nos concentrar no dia de hoje na nossa discussão sobre controle difuso de constitucionalidade? Como eu já adiantei, o Constituinte de 88 tratou a questão do controle difuso na perspectiva interpartes. Uma característica subjetiva. O resultado do que foi decidido ali ficaria limitado entre as partes. Mas, professor,
O que mudou no nosso sistema jurídico que fez e faz você trazer toda essa polêmica para a gente aqui, para o nosso saber direito? É a tal da abstrativização do controle difuso. O controle difuso, cujo epicentro é o recurso extraordinário, cujo núcleo é a repercussão geral da questão constitucional controvertida, possui uma nova dinâmica no que se refere aos efeitos das suas decisões. É claro que o sistema jurídico brasileiro mudou e fez com que nós tenhamos a incorporação de regras que não eram vigentes. Vamos pensar em regras no sentido amplo da palavra, tá? De comandos que não eram vigentes à época da Constituição, não eram tratados à época da Constituição de 88. No que se refere ao controle difuso de constitucionalidade e seus efeitos, a regra era a decisão interpartes, a eficácia vinculada às partes daquilo que está sendo debatido. Mas, ora, isso causou um problema grave no nosso sistema jurídico. Nós passamos a ter decisões proferidas em sede de controle difuso que chegavam aos tribunais de modo repetitivo. Chegávamos de modo, muitas das vezes, sem necessidade, repetindo as discussões já tratadas em âmbito de controle difuso de constitucionalidade. E no dia a dia, isso gera um problema, porque eu tenho um judiciário brasileiro, nós temos mais de 70 milhões de ações no nosso Poder Judiciário, segundo os números do CNJ. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que se esforça e se debruça todos os dias para zerar seu estoque de processos, chegando a proferir 90, 100 mil decisões por ano. Algumas cortes no mundo não proferem nem 10% desse tipo de, nem 5% desse quantitativo de decisões que o nosso Supremo trabalha. Então, o direito foi mudando. Isso temos cada vez mais. E cada dia mais surgiu a necessidade de dar uma nova dinâmica, de dar um novo quadro, um novo cenário para o controle difuso de constitucionalidade. Eu passo a ter a repercussão geral no ano de 2007, 2008, como o centro da nova visão da discussão constitucional no que se refere ao controle difuso. Eu passo a ter a tal da discussão quanto à objetividade do controle difuso, a abstrativização do controle difuso. Mas o que é isso, professor? Esse trato abstrato, esse trato objetivo da repercussão geral faz com que a gente entenda e tenha uma noção de ampliação de efeitos. O recurso extraordinário, eu não posso usá-lo como de forma repetida, de forma reiterada. Eu preciso dar um efeito mais forte, um efeito vertical mais intenso às decisões proferidas pelo Supremo quando da análise do seu recurso extraordinário. E o que é que eu passo a ter no direito brasileiro? Eu passo a ter uma corrente muito forte, e aqui capitaneada por um dos seus principais expoentes, que é o ministro Gilmar Mendes, da abstrativização do controle difuso. Essa abstrativização do controle difuso nada mais é do que a ampliação do efeito daquelas decisões em sede de controle difuso de constitucionalidade por meio de um mecanismo, uma técnica de julgamento, que é exatamente o objeto do nosso trabalho. Essa técnica de julgamento, essa mudança na estruturação da decisão daquilo que é decidido pelo Supremo em sede de recurso extraordinário, deu uma nova dinâmica, uma nova roupagem ao que nós tratamos, ao que nós vemos, em relação àquilo que foi tratado pelo Constituinte de 88. O Supremo Tribunal Federal, ele passa a discutir aquilo que é decidido em sede de controle difuso de um modo amplo, de um modo erga omnes.
O requisito da repercussão geral, que será aprofundado por nós nos últimos 2 encontros do nosso curso, ele trata a ampliação das decisões daquilo que é objeto de RE. Mas, professor, eu também ouvi falar que a repercussão geral é uma espécie de filtro recursal, é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Aqui, para que a gente consiga compreender que o controle difuso tem uma perspectiva nova, uma perspectiva mais ampla no que se refere aos efeitos das suas decisões, nós precisamos entender que aquilo que foi debatido na reclamação constitucional 4335, que, para mim, é a decisão que mais ensina e um grande marco na jurisprudência do Supremo no que se refere ao efeito das decisões proferidas em controle difuso. Ora, nessa reclamação constitucional, o Supremo passa a falar em abstrativização do controle difuso de constitucionalidade. Dentro do cenário de ampliação, de elevação da força das decisões, eu passo a ter uma discussão, uma polêmica capitaneada nesse recurso pelo ministro Gilmar Mendes, de modo muito preciso e muito técnico, daquilo que eu vou ter que fazer para ampliar os efeitos das decisões proferidas em sede de recurso extraordinário. Ora, decidir um recurso extraordinário não é meramente decidir uma causa concreta. Eu não posso, e aqui com muito acerto essa doutrina, com muita força do direito europeu, essa doutrina foi incorporada no direito brasileiro, eu passo a ter uma nova visão. Na reclamação 4335, eu passo a ter uma necessidade e o início da discussão da ampliação dos efeitos das decisões proferidas no controle difuso. É claro que eu estou falando de discussões com amparo constitucional. Eu decido sim o caso concreto e eu aproveito esse momento para fazer um gancho, fixar uma tese, projetar aquilo que foi decidido nesse caso concreto para todo o ordenamento jurídico nacional. É a partir dessa discussão em que eu decido uma causa específica que eu dou diretrizes, que eu dou direcionamento daquilo que vai ser reproduzido em demandas idênticas. Então, esse é o cenário inicial dessa mudança de paradigma do controle difuso de constitucionalidade. Professor, os paradigmas, a exemplo daquilo aqui, eu quero deixar para vocês a indicação de uma leitura muito interessante, que é a obra do professor Thomas Kuhn, que é a estruturação das evoluções científicas. Eu passo a ter no direito brasileiro uma necessidade e uma avaliação dos paradigmas que se refere ao controle difuso de constitucionalidade. Como assim, professor? Explica melhor para a gente. Eu tinha o controle exercido e a sua decisão vinculada ao caso concreto. A partir de determinada situação, eu começo a ter essa ampliação dessa decisão. Mas o constituinte originário pensou nisso e eu assevero a vocês que não. O constituinte originário, ele não pensou nessa ampliação dos efeitos daquilo que é decidido no RE, no recurso ordinário. Onde é que aparece isso? Com a emenda constitucional 45, com a reforma do Poder Judiciário. É nessa discussão constitucional, nessa inovação constitucional, que uma emenda que todos aqui conhecemos pela sua magnitude e a sua ampliação de pontos estruturantes e decisivos para o nosso Poder Judiciário, que eu começo a ter a mudança de paradigmas. Eu passo a ter uma nova visão dessa força vertical das decisões proferidas em sede de RE, com a criação do requisito da repercussão geral. Nós vamos entrar na repercussão geral no nosso próximo encontro e, nesse momento, temos que entender que a repercussão geral deu uma nova dinâmica
àquilo que é tratado no Supremo Tribunal Federal, que é decidido por meio dentro do controle difuso de constitucionalidade. Esse é o primeiro marco histórico. Um segundo marco histórico muito relevante e que trouxe para o direito brasileiro uma nova discussão das decisões proferidas pelos tribunais superiores é o novo Código de Processo Civil. 2015, 2016, eu tenho o novo Código de Processo Civil com uma nova estrutura. Aqui eu me sinto muito confortável para falar desse assunto por ser professor de processo civil e processo tributário. O controle difuso, ele encontra uma mega valoração, tem um status muito maior com a promulgação do novo Código. Ora, o novo, que já não é mais tão novo, ele é um Código de Processo Civil em que vem trabalhar a perspectiva dos precedentes judiciais dentro do nosso sistema jurídico brasileiro. E os precedentes, como nós vamos entender a partir de agora, são tratados também como um pilar específico dessa mudança, dessa reestruturação do controle difuso. Eu tenho todo um cenário jurídico novo, um Código de Processo Civil novo, muito bem elaborado, por sinal, que trouxe uma nova dinâmica e uma nova estruturação para o nosso sistema jurídico. Ora, e com o processo tributário isso não é diferente. O Código de Processo Civil, nós passamos, e eu confesso a vocês como professor da disciplina de processo tributário e algumas disciplinas de processo civil, o Código de Processo Civil brasileiro, ele é um dos códigos mais interessantes do mundo. Sem dúvida nenhuma, a estruturação desse código vem resolver problemas graves do nosso sistema jurídico e impactaram diretamente no desenho do controle difuso que o Brasil tem. Como assim, professor? Na perspectiva do código, numa discussão mais ampla, eu tenho um código com vertentes novas, com pilares novos, com uma ideia muito moderna. Antes de falar dessas inovações do sistema de precedentes e essa relação com o controle difuso, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 pontos do código que eu considero fundamentais. O princípio da cooperação, que está lá no seu artigo 6º, tá? E o tal do negócio processual. Esses 2 pontos, isso numa perspectiva mais geral do nosso código, para mim indicam uma visão extremamente moderna, extremamente ampla e diferente desse ordenamento jurídico processual brasileiro. É ele e foi ele, esse diploma legal que joga no direito brasileiro a tal da cooperação entre as partes. Gente, uma disputa judicial ela não precisa ser marcada por artimanhas, por mentiras, por subterfúgios, por aquele jeitinho, né, que muitas das vezes põe a efetividade judicial em xeque. Então eu preciso que as partes cooperem. As partes têm que apresentar testemunhas que são do juízo. E eu preciso dar, e aí um segundo ponto que eu acho fantástico do nosso novo Código de Processo Civil, é o tal do negócio processual. Artigo 190, 191 ali do novo código, do Código de 2015 e 2016. O negócio processual, eu aqui tenho uma afinidade especialíssima com esses métodos alternativos de solução de controvérsias. Já tive a oportunidade de, algumas vezes, ministrar disciplina que trabalha métodos alternativos de solução de conflitos, né? Soluções além ou extra-jurídicas para pôr fim às discussões judiciais. E eu tenho no negócio processual algo muito forte. Em matéria tributária, voltando para o nosso tema, não há especificidades no que se refere aos negócios processuais, desde que não exista lei para regular o assunto. Em matéria tributária, eu não tinha até pouco tempo nenhum debate sobre transação. E hoje o direito brasileiro está repleto de discussões doutrinárias, legais e acadêmicas da possibilidade de transação tributária. Então é esse o cenário do novo código.
Mas, professor, e o que isso tem a ver com o controle difuso? Essa perspectiva do novo Código de Processo Civil veio trabalhar o sistema de precedentes no direito brasileiro. E o que isso tem a ver? Meus queridos, o nosso Código de Processo Civil, ele trabalha de modo muito forte o tal do sistema de recursos repetitivos. Recurso especial repetitivo e recurso extraordinário são os dois que eu dou maior destaque dentro do código, dentro da estrutura legal do sistema de precedentes que o nosso código instaura. Mas, professor, eu li em certo lugar que eu não tenho um sistema de precedentes. Aqui eu quero deixar um objeto de pesquisa para os senhores. Em vários textos acadêmicos, em vários livros, debates e decisões judiciais, eu tenho essa discussão. Será que temos um sistema de precedentes ou um sistema de recursos repetitivos com decisões com eficácia vinculante? Aqui eu quero que vocês discutam e pesquisem sobre o assunto. Mas o que importa para a gente é saber que recurso extraordinário, recurso especial são recursos repetitivos. Eu tenho também o IRDR, que tem uma relação muito intrínseca com isso, e a assunção de competência. São todos recursos, ou não vamos chamar de recursos, mas são instrumentos utilizados pelas partes e pelo nosso sistema jurídico para harmonização e estruturação do sistema de precedentes. Na própria exposição de motivos do Código, e aqui eu recomendo a leitura aos processualistas ou aquelas pessoas interessadas em compreender o sistema processual civil vigente, na próxima exposição de motivos eu falo em uniformização e harmonização da jurisprudência. O controle difuso está inserido diretamente nesse contexto. Eu tinha o controle difuso com decisões interpartes. A partir de uma mudança de jurisprudência, a partir de uma discussão judicial muito bem tratada na reclamação 4335 e engrossada e encorpada com o novo Código de Processo Civil, amparados na Emenda Constitucional 45, eu tenho uma estruturação disso dentro de um contexto de precedentes judiciais. Aqui eu quero chamar atenção para essa necessidade de entender o que nós temos nos 926 e 927 do Código de Processo Civil. Dentre todos os dispositivos que tem lá, eu tenho a necessidade de observância pelos tribunais ao redor do país dos precedentes fixados em sede de recursos repetitivos. E aqui o recurso extraordinário está inserido. Opa, você quer dizer, professor, que eu tenho hoje, na norma, a previsão de eficácia erga omnes das decisões proferidas no recurso extraordinário? Sim. Está positivado no novo Código de Processo Civil, já não tão novo assim, que as decisões proferidas em recurso extraordinário têm que ser seguidas e observadas pelos tribunais do país. Um ponto importante é entender que o recurso extraordinário é um recurso técnico. Ele é um recurso que nós estamos dentro da discussão jurídica. Eu não levo fatos para a nossa Suprema Corte. Professor, você quer dizer que o recurso extraordinário é para discutir lei? Sim. Eu tenho dentro das discussões debatidas, travadas no recurso extraordinário, um caráter jurídico constitucional do seu conteúdo. É claro que os fatos eles vão sempre permear e vão sempre dar o contorno e o contexto específico daquela discussão. Mas o que é importante nós sabermos? Que o controle difuso de constitucionalidade encontra apoio no nosso Código de Processo Civil. Essa discussão da intensidade dos efeitos dos nossos precedentes passa pela compreensão do que é um precedente judicial. E aqui eu quero deixar bem claro a vocês que os precedentes oriundos do controle difuso são aqueles precedentes fixados em sede de repercussão geral. Nós temos um arcabouço jurídico enorme. Em matéria tributária, para a construção da nossa tese relacionada à repercussão geral, foram analisadas 174, 175 acórdãos proferidos em sede de repercussão geral, todos em matéria tributária.
E lá nós vimos uma gama, uma infinidade de discussões que nos orientam não somente do ponto de vista constitucional, mas do próprio ponto de vista tributário infraconstitucional. Professor, você está dizendo que dentro das decisões proferidas no recurso extraordinário eu tenho discussões infraconstitucionais? Sim. Essa é a nossa o grande núcleo da nossa tese. Toda a nossa discussão tratada no nosso programa de doutorado, no nosso curso do doutoramento em Direito, versa exatamente pela observação dessa nova dinâmica da repercussão geral no direito tributário. Eu tenho, sim, todo esse sistema jurídico tratado e discutido de modo amplo. Agora, eu passo a ter uma força vertical dentro da jurisprudência do Supremo de vários aspectos. Como assim, professor? Eu não entendi. Observem comigo que uma decisão, ela tem várias partes. Nós temos relatório, fundamentação e dispositivo. Isso aqui todos nós sabemos. Está lá no nosso código. Um acórdão, ele é estruturado da mesma forma. O que é tão rico no que se refere ao controle difuso em matéria tributária? É a extração de conceitos jurídicos tributários das decisões proferidas em sede de recurso extraordinário. O Supremo Tribunal, gostemos ou não das decisões que muitas das vezes causam insatisfação, mas como diz o ministro Barroso, de modo brilhante, o juiz não está para agradar a todos. O juiz não pode se ater a satisfazer ambas as partes. Como ele costuma dizer muito bem em suas aulas, pelo menos 50% das partes no litígio vão ficar magoadas ou ficar tristes com a decisão proferida. Mas o que nos importa? Que as decisões proferidas em sede de controle difuso em matéria tributária estão repletas de conceitos jurídicos tributários de extrema relevância. Eu tenho discussões sobre bases conceituais do direito tributário à luz da Constituição. Aqui eu faço uma crítica. Não existem alguns dos conceitos constitucionais que se utilizam no direito tributário. Muito se diz sobre conceito constitucional de renda, conceito constitucional de mercadoria, conceito constitucional de diversos institutos que são bases da nossa tributação. Eu, do ponto de vista acadêmico, confesso que na pesquisa que fiz, encontrei diversas questões falando sobre os conceitos constitucionais das bases tributáveis. Eu encontrei discussões sobre qual seria o conceito constitucional de renda, o conceito constitucional de serviço, o conceito constitucional de salário, o conceito constitucional de bens, o conceito constitucional de vários aspectos que dão origem à tributação. É aí que a legislação ganha muita força, a legislação tributária ganha corpo. Por isso que eu sugiro o aprofundamento nos casos decididos pelo Supremo. Estão lá catalogados por ele no seu sistema, um sistema fantástico, gente. Entrem no sistema Corte Aberta do Supremo. É só botar no Google ou então entrar no site do STF e vocês vão ter os números, vocês vão ter acesso às planilhas de todos os julgamentos que a Corte profere. Os acórdãos são riquíssimos. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência riquíssima do exercício do controle difuso. Eu tenho em matéria tributária 170, mais de 300 recursos analisados pelo Supremo. Transitados em julgados são cerca de 170. Todas essas decisões, nós fizemos um corte para analisar e chegar ao objeto da nossa tese, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, eu trarei nos nossos 2 próximos encontros. Eu preciso ter em mente que do novo Código de Processo Civil, Código de 2015 para frente, claro que nós não estamos diante de um código novo, já é um código sedimentado, já é um código estruturado. Eu fiz um corte. Dos 174, eu retirei 85 recursos, tendo o Código de Processo Civil como o marco, tendo o ano de 2015 e 2016 mais precisamente, que é o ano da vigência do Código, e escolhi 85 recursos para analisar.
Desses 85, eu retirei 15 que sustentaram a nossa tese. Foram dentro dessa leitura jurisprudencial e uma leitura de mais de 1000 páginas de acórdãos que nós conseguimos identificar qual o papel da repercussão geral dentro do direito tributário. O controle difuso de constitucionalidade ele é marcado pela discussão direta, violação direta do texto da Constituição. Essa violação direta do texto da Constituição é requisito e está na jurisprudência do Supremo como algo essencial à admissibilidade do próprio recurso extraordinário. Mas nós vamos observar que o recurso extraordinário e a repercussão geral no direito tributário deram uma nova dinâmica a essa jurisprudência do Supremo. O que é a ofensa direta, professor, que tem a ver com essas teses fixadas em sede de repercussão geral? Gente, a ofensa direta é o confronto direto ao texto constitucional. Eu não posso ter, em regra, e essa é a jurisprudência dominante do Supremo, a discussão reflexa do texto da Constituição. Só cabe recurso extraordinário quando eu tiver violação direta ao texto constitucional. Essa violação direta ao texto constitucional, ela pressupõe o confronto entre a decisão recorrida ou a lei impugnada e o texto da Constituição Federal. Só que é aqui que eu quero deixar, já caminhando para o fechamento do nosso terceiro encontro. Eu tenho, dentro da jurisprudência tributária e da complexidade normativa do Supremo, um terreno muito fértil, um terreno muito amplo para o debate constitucional direto e também indireto da Constituição. É aqui que eu quero deixar o gancho para o nosso próximo bate-papo. No nosso próximo bate-papo, eu vou entrar na repercussão geral e o que é isso? Para que ela serve dentro do direito brasileiro? Qual é o papel desse instituto na perspectiva mais ampla, afunilando para o direito tributário? Muito obrigado mais uma vez e vamos agora falar um pouquinho para memorizar, vamos falar um pouquinho daquilo que nós aprendemos aqui no nosso quiz. O controle difuso de constitucionalidade não pode ser exercido por Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, CARF, STJ, juiz singular. Olha só, toda essa discussão constitucional do exercício do controle difuso pressupõe regras rígidas de supremacia da nossa Constituição. Para que eu tenha um controle de constitucionalidade na perspectiva, seja abstrata ou seja difusa, eu preciso ter uma supremacia do texto constitucional. Para que eu tenha esse exercício de modo concreto, esse exercício prático, eu preciso ter legitimidade constitucional para que ele aconteça. No direito brasileiro, somente o Poder Judiciário pode decidir questões de controle de constitucionalidade. Eu não posso ter declaração de constitucionalidade por órgão que não seja do Poder Judiciário. Logo, a nossa resposta é o CARF. O que é o CARF? O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, segunda instância do processo administrativo fiscal brasileiro. Vamos à próxima pergunta. É característica do controle difuso de constitucionalidade, segundo a reclamação 4335, unidade de entendimento, objetividade, apenas a subjetividade e a pragmaticidade do caso. Ora, eu trabalhei com vocês aqui o que essa reclamação constitucional tratou e qual a importância dela para o direito brasileiro. Nós tivemos uma ampliação e a abstrativização daquilo que é decidido em sede de controle difuso. Ora, se eu tenho abstrativização, uma ampliação, qual a maior característica desse controle difuso apresentada na reclamação? Lembrando que eu não tenho uma discussão relacionada ao texto da Constituição originária.
é o item B, é a objetividade do controle difuso. Essa objetividade do controle difuso significa que eu dei características do controle abstrato, do controle concentrado, ao controle difuso. Eu ampliei o efeito das decisões proferidas em sede de controle difuso ao caso concreto. Vamos a mais uma pergunta. A abstrativização do controle difuso está prevista no texto da Constituição Federal de 88, da Lei Complementar 87 de 96, na ADI 46 ou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Amigos, essa ampliação dos efeitos do controle de constitucionalidade não é normativa. Eu não tenho nenhuma lei que trata desse assunto, até o Código de Processo Civil. Ela é prevista originariamente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o item D. O que nós temos que entender? Que essa mudança do controle de constitucionalidade, dessa característica do controle difuso, é algo recente. Todas essas três questões nos mostram que o controle difuso tem uma característica própria que deve ser seguida por todo o direito brasileiro. É a partir dele, é a partir dessas características que a gente tem esse novo cenário. Eu tratei aqui, e iremos tratar no nosso próximo encontro, da perspectiva maior do controle difuso do modo mais específico, que é a repercussão geral. Um outro assunto importante, um tema que eu deixo para vocês pesquisarem, é a força dessas decisões em controle difuso no âmbito do processo constitucional tributário. Ora, como assim, professor? O processo administrativo fiscal, o processo constitucional de um modo geral, aqui tratando numa linguagem bem simples do processo, das normas processuais previstas na Constituição, o processo administrativo fiscal está iniciando a discussão já há algum tempinho e o amadurecimento da vinculação aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, exatamente na tentativa de unidade e harmonização do nosso sistema jurídico. Então, meus amigos, é aqui que eu encerro o nosso terceiro encontro. Nós vamos entrar, nós falamos aqui dessa perspectiva, dessa nova perspectiva do controle difuso, pelo menos em relação ao que o Constituinte originário previu. Eu tenho, nos nossos próximos encontros, o ingresso no nosso ponto central do nosso curso, que é a repercussão geral da matéria, ilustrada no último dia, no nosso último bate-papo, com casos concretos que demonstrem como essa repercussão é tratada na jurisprudência do Supremo. Então, até a próxima e nos encontramos na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.